Antes de começar o vídeo peço que se inscrevam e deixe o like e ative o sino para não perder nenhuma novidade. No Paraná, em uma região isolada, havia uma pequena vila cercada por uma vasta floresta. Os moradores eram pessoas simples e religiosas, que viviam de sua agricultura e criação de animais. Mas havia algo de estranho naquela região. De tempos em tempos, animais apareciam mortos e mutilados, com marcas de garras e mordidas. Os moradores começaram a ficar com medo, e as histórias de um ser monstruoso que habitava a floresta começaram a se espalhar. Um dia, um jovem chamado Pedro, que vivia na vila, decidiu se aventurar na floresta para caçar. Ele era um rapaz corajoso e não acreditava nas histórias de monstros. Mas, ao se aprofundar na mata, ele começou a ouvir uivos e rosnados. De repente, uma criatura enorme e peluda surgiu de trás das árvores. Era um lobisomem. Pedro ficou paralisado de medo, mas o monstro não atacou. Ele apenas o observou com seus olhos vermelhos e brilhantes. Então, o lobisomem se virou e desapareceu na mata, deixando Pedro apavorado. Ao voltar para a vila, Pedro contou o que viu, mas ninguém acreditou nele. Todos disseram que era fruto de sua imaginação. Mas Pedro sabia o que viu, e o medo o consumiu. Com o tempo, os ataques se intensificaram, e o medo tomou conta da vila. Os moradores começaram a se trancar em suas casas durante a noite, e ninguém mais se aventurava na floresta. Pedro, atormentado pelo medo, decidiu investigar mais a fundo. Ele começou a pesquisar sobre lobisomens e descobriu que eles eram criaturas amaldiçoadas, que se transformavam em lobos nas noites de lua cheia. Ao descobrir a verdade, Pedro decidiu que precisava fazer algo para proteger sua vila. Ele se juntou a outros moradores corajosos e juntos planejaram uma emboscada para o lobisomem. Na noite de lua cheia, eles se embrenharam na floresta, armados com estacas de madeira e preparados para enfrentar a criatura. A luta foi difícil, mas eles conseguiram ferir o lobisomem, que fugiu para as profundezas da mata. Com o monstro ferido, os ataques cessaram, e a paz voltou a reinar na vila. Mas Pedro e os outros moradores sabiam que o lobisomem ainda estava por aí, e que a ameaça poderia voltar a qualquer momento. A partir daquela noite, Pedro se tornou um herói na vila, e sua coragem inspirou a todos a enfrentar seus medos. Mas ele sabia que a luta contra o lobisomem era uma batalha constante, que exigiria vigilância e coragem para sempre. A maldição da lua cheia em Manaus. Em uma noite abafada na cidade de Manaus, às margens do Rio Negro, um boato começou a se espalhar pelos becos e vielas do centro histórico. Algo espreitava na escuridão, algo que não era humano. O primeiro a desaparecer foi um pescador chamado Seu Raimundo. Seu barco foi encontrado à deriva perto do porto, com marcas profundas no casco, como se garras enormes tivessem tentado despedaçá-lo. Dias depois, um grupo de jovens que explorava as ruínas do antigo Hotel Amazonas jurou ter ouvido rosnados e uivos que pareciam vir do próprio coração da floresta. Dona Ivone, uma idosa conhecida por suas histórias sobre seres da mata, foi a primeira a dizer o que ninguém queria acreditar. É o lobisomem, ele voltou. Segundo a lenda local, um homem amaldiçoado pela traição da própria família havia sido condenado a se transformar em fera a cada lua cheia. Durante anos, os ataques pararam, mas agora, o monstro parecia ter voltado com fome e fúria. Na noite da próxima lua cheia, um grupo de curiosos e corajosos decidiu patrulhar as ruas do bairro Educandos, onde as aparições estavam mais frequentes. Entre eles estava Miguel, um jovem jornalista cético, que queria desmentir a lenda de uma vez por todas. Munido de uma lanterna e um velho revólver, ele seguiu os rastros deixados na lama até uma igreja abandonada. Ao entrar no local, o cheiro de podridão o fez engasgar. No altar, algo se movia. De repente, um grunhido gutural preencheu o ambiente. Os olhos de Miguel se arregalaram ao ver uma figura grotesca emergir das sombras, um ser gigantesco, com dentes afiados e olhos amarelados como brasas ardentes. Ele tentou correr, mas a fera saltou sobre ele com uma velocidade inumana. O revólver disparou, o som ecoou na noite, mas o monstro nem hesitou. A última coisa que Miguel viu foi a lua cheia refletida nos olhos da criatura antes de sentir suas presas perfurarem sua carne. Na manhã seguinte, encontraram apenas seu bloco de anotações encharcado de sangue. E desde então, dizem que nas noites de lua cheia, um novo uivo ecoa pelas ruas de Manaus. No interior da Bahia, em um pequeno povoado chamado Pedra Branca, a lua cheia iluminava as casas de barro e os vastos campos de mandacarus. Era uma noite silenciosa, mas um mal antigo despertava nas sombras.
Dona Carminda, uma senhora de idade avançada, fechava as janelas e trancava a porta antes de se benzer 3 vezes. É noite de lua cheia, menino. Não fique na rua, advertiu ela ao neto, Damião, um jovem curioso e teimoso. Ele, no entanto, não dava ouvidos às lendas que corriam entre os mais velhos. Enquanto caminhava pelas trilhas de terra batida, ouviu um rosnado gutural vindo do matagal. O ar pareceu ficar mais pesado, e um cheiro de ferro tomou suas narinas. Damião congelou quando viu 2 olhos vermelhos brilhando na escuridão. O coração disparou. Do meio da mata, uma criatura imensa emergiu, um lobisomem, com pelos negros como carvão e garras afiadas que reluziam sob a luz prateada. Damião tentou correr, mas suas pernas não respondiam. O monstro ergueu a cabeça e soltou um uivo arrepiante que ecoou pelo povoado. Cachorros começaram a latir desesperadamente. A vila inteira parecia saber o que estava acontecendo, menos ele, que agora se via diante do inexplicável. A fera deu um passo à frente, e o jovem finalmente conseguiu reagir, disparando em direção à casa da avó. Sentia a respiração quente do monstro em sua nuca. Quando estava prestes a ser alcançado, Dona Carminda abriu a porta de supetão e jogou um punhado de sal e alfazema no ar. O lobisomem recuou, soltando um urro de dor, antes de desaparecer na escuridão. Naquela noite, ninguém dormiu em Pedra Branca. Ao amanhecer, Damião soube que um dos homens do povoado, seu Ernesto, fora encontrado no meio do mato, nu e ferido, com marcas de garras pelo corpo. Ele era um homem calado e misterioso, que sempre sumia nas noites de lua cheia. Desde então, Damião nunca mais duvidou das histórias da avó. E, em cada lua cheia, trancava bem as portas, deixava batente e rezava para que o lobisomem não voltasse a rondar Pedra Branca. A cidade de Goiás Velho, onde as ruas de pedra ecoavam os passos dos tropeiros e o Rio Vermelho sussurrava segredos ancestrais, vivia um homem chamado Joaquim. Alto e magro, com olhos que pareciam esconder a escuridão da noite, Joaquim era um sujeito reservado, quase um ermitão. As crianças o temiam, os adultos o evitavam e os cães latiam com um medo ancestral quando ele passava. Ninguém sabia ao certo de onde ele viera, mas boatos sombrios o acompanhavam como sombras na lua cheia. Uma noite, quando a lua cheia brilhava no céu como um olho gigante, o gado começou a sumir das fazendas ao redor da cidade. Os animais eram encontrados mortos, com marcas de dentes profundas e dilacerações brutais. O medo se espalhou como fogo em palha seca, e os moradores se trancaram em suas casas, rezando para que a criatura que rondava a noite os deixasse em paz. Uma velha benzedeira, conhecida por seus conhecimentos ancestrais, alertou: "É o lobisomem, meus filhos. Ele veio para nos assombrar." Um grupo de homens corajosos, liderados pelo valente fazendeiro Antônio, decidiu caçar a criatura. Armados com facões e espingardas, eles seguiram as pegadas gigantescas que levavam à mata densa. A lua cheia iluminava a trilha, revelando rastros de sangue pelos escuros. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de morte e medo. De repente, um uivo gutural ecoou pela floresta, fazendo os pelos da nuca dos homens se eriçarem. Uma criatura enorme, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados como navalhas, surgiu das sombras. O lobisomem era uma visão aterradora, uma mistura de homem e lobo, com músculos poderosos e garras letais. A luta foi brutal. O lobisomem era rápido e forte, resistindo às balas e aos golpes de facão. Um a um, os homens caíram, vítimas da fúria da criatura. Antônio, o último de pé, enfrentou o lobisomem com coragem desesperada. Em um golpe de sorte, ele conseguiu cravar sua faca no peito da criatura. O lobisomem urrou de dor e caiu no chão, transformando-se em Joaquim. Os olhos do homem se arregalaram em terror, e ele sussurrou: "A maldição me persegue." Com um último suspiro, Joaquim se foi, levando consigo o segredo da maldição do lobisomem. A cidade de Goiás Velho nunca mais foi a mesma. O medo e a lenda do lobisomem permaneceram, sussurrados nas noites de lua cheia, lembrando a todos que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados. Uma noite escura e tempestuosa pairava sobre a pequena cidade de Milwaukee, no interior dos Estados Unidos. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando brevemente as casas isoladas e as densas florestas ao redor. Dentro de uma cabana rústica, Sarah, uma jovem solitária, lia um livro à luz de velas, tentando ignorar os uivos distantes que ecoavam pela noite. Os uivos se tornaram mais altos e mais próximos, carregando um tom faminto e predatório que fez o sangue de Sarah gelar. Ela se levantou, trancando a porta e espiando pelas frestas das janelas.
Seus olhos arregalaram de terror ao vislumbrar uma figura enorme e sombria entre as árvores, com olhos brilhantes e um andar animalesco. A criatura rosnou, revelando presas afiadas, e Sarah soube, com um medo visceral, que não era um lobo comum. Era algo mais, algo monstruoso. A porta começou a tremer sob investidas violentas, e Sarah correu para a lareira, agarrando o atiçador de ferro como única arma. A porta cedeu com um estrondo, e a figura bestial invadiu a cabana. Era um lobisomem, uma criatura metade homem, metade lobo, com músculos poderosos e um olhar selvagem. Sarah gritou, brandindo o atiçador, mas a criatura era rápida demais. O lobisomem a atacou, suas garras afiadas rasgando o ar. Sarah desviou por pouco, tropeçando e caindo no chão. A criatura se lançou sobre ela, e Sarah fechou os olhos, esperando o pior. Mas então, um brilho prateado surgiu do nada. Seu avô havia lhe contado histórias sobre lobisomens e sua vulnerabilidade à prata. Desesperada, Sarah agarrou o colar de prata que sempre usava e o jogou com toda a sua força contra a criatura. O colar atingiu o lobisomem no peito, e a criatura soltou um grito de agonia, recuando como se tivesse sido queimada. Fumaça começou a sair de sua pele onde a prata tocou, e seus olhos anti-selvagens se encheram de terror. Aproveitando a chance, Sarah correu para fora da cabana, fugindo para a floresta escura enquanto os gritos agonizantes do lobisomem ecoavam atrás dela. Ela correu sem parar, o medo impulsionando seus pés, até que o sol começou a raiar no horizonte. Exausta e aterrorizada, Sarah finalmente encontrou abrigo em uma cidade vizinha. Ela nunca mais voltou para sua cabana, assombrada para sempre pela noite em que encarou o lobisomem de Milvold e sobreviveu por um fio, graças a uma antiga lenda e um pedaço de prata. A história se espalhou pela região, um conto sombrio sussurrado nas noites de lua cheia, lembrando a todos que nem todas as criaturas que uivam na escuridão são apenas animais.